Deus seja louvado! Vamos começar essa reunião de jovens e menores de 2021 em nome do Senhor Jesus. Mocidade, essa é a primeira reunião depois de um certo tempo, então eu peço colaboração aí de vocês que estão assistindo nessa noite, com muita comunhão, muita alegria, e vamos juntos louvar a Deus. Agora eu vou cantar alguns hinos avulsos e venha se alegrar conosco. Lágrimas que caem, molhando teu rosto, lágrimas de dor, pedindo socorro, quer se esconder, fugir ou morrer. Pergunto o que fez para tanto sofrer. Não entende agora por que tanto chora. Nesta prova que se encontra, pede para ir embora. Não posso desistir, me protege, ó Deus. Mesmo que eu sofra aqui, eu quero entrar no céu. Lá não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais pedir pra Deus aparecer. O pranto vai cessar, a dor vai acabar, e eu vou viver feliz lá na mansão, mansão de amor. Sinta a presença de Deus em seu coração. Dizem que o céu é tão bonito, ah, como eu quero entrar no paraíso. Ruas de ouro, céu infinito, lá os anjos passeiam, deve ser tão lindo. Vale a pena sim aqui sofrer, pois Deus espera por mim e eu quero entrar no céu. Na palavra vai cumprir e os anjos dizem amém, e eu vou viver feliz lá em Jerusalém. Lá não vou mais chorar,
Não vou mais sofrer, não vou mais pedir pra Deus aparecer. O pranto vai cessar, na dor vai acabar, e eu vou viver feliz lá na mansão, mansão de amor. E eu vou viver feliz lá na mansão, glórias a Deus, mansão de amor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que coisa linda é servir a Deus. De verdade, Deus é maravilhoso em nossas vidas. E a cada dia que passa a gente percebe a prosperidade que Deus permite a gente receber, né? Conforme o nosso merecimento. Então vamos se alegrar com mais um hino avulso e depois vamos cantar um hino para oração. Vamos lá? Antes, se você está aflito, clama o sangue de Jesus Cristo. Pode ter certeza absoluta que Ele vem e vai estar presente de você aí na sua casa. Você pode pensar que você é fraco, que acabou para você, mas Deus não esquece dos pequeninos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor eterno. Sim, eu sentia paz e alegria, mas passou a tristeza, agora impera. Ah, eu não posso viver nessa angústia, então eu vou cantar a ela, vou dizer a alegria. Volta, alegria, não deixa tristeza imperar. Volta, alegria, não deixa tristeza imperar. Deus, Tu és e sempre foi meu guia. Ó Deus, traz de volta minha alegria. Diz assim pra ela, dê ordens para ela. Volta, alegria, não deixa tristeza imperar. Volta, alegria, não deixa tristeza imperar. Volta, alegria, não deixa tristeza imperar. A sua tristeza não é maior que as suas provas. A sua tristeza não é maior que a sua depressão. A sua tristeza nunca vai te matar se você ter um Deus que intercede por você. Então creia nele, que você pode ter certeza que ele vem à tua presença. Agora vamos cantar um hino para oração. Glórias a Deus. Vamos cantar o hino 442.
Glórias a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Sinta a presença de Deus. Comigo está Jesus, meu eterno Redentor. Por Ele tenho a paz e também o seu amor. Jamais será em vão na minha oração, pois Ele conhece o meu coração. Estou com Jesus, meu Senhor. Que prazer
Senhor. Querida mocidade, criançada que está assistindo, agora a gente vai louvar a Deus. Vamos ter muita fé, vamos entrar em comunhão. Quem tem os pedidos de orações aí, entrega nas mãos de Deus, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Então, unidos, debaixo do concerto eterno do Senhor Jesus, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Te amamos, Deus. Visita a nossa alma, Pai eterno. Glória ao teu santo nome. Altíssimo Deus, é nosso Pai que habita nos céus. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui, Senhor, de joelhos curvados na tua presença, para te agradecer primeiramente, ó Pai, por mais um dia de vida que tu nos deu. Mais um dia, Senhor, de oportunidade. Mais um dia, ó Pai, para a gente fazer diferente, melhorar perante a Tua presença, Senhor. Então te agradecemos por isso. Senhor Jesus, estamos aqui nessa reunião que foi aberta em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para apresentar toda essa mocidade, toda essa irmandade que nos assiste aí na live também, ó Pai. Queremos, Senhor, que venha nos abençoar conforme a Tua vontade, Senhor. Temos diversos pedidos de orações, mas Tu sabe, ó Pai, qual a nossa necessidade, porque Tu conheces os nossos corações. Porque, Senhor, Tu és o advogado dos advogados. Tu és, Senhor, o médico dos médicos. Senhor, Tu és o professor dos professores. Então, Senhor, nos ensina a Te servir melhor na Tua presença, Senhor. Tenha misericórdia da nossa alma. E, Senhor, nos reveste das armaduras celestes do céu, Senhor, para que com tudo isso a gente melhore cada dia mais na Tua presença. Te apresentamos também, Senhor, principalmente as crianças e os adolescentes, Senhor. Por quê, ó Pai? Estes vão dar prosseguimento na Tua obra, Senhor. Eles são o futuro da igreja. Então, Senhor, dê sabedoria. Senhor, proteja-os neste mundo que é cheio de sujeira, cheio de maldade, Senhor. Guarda-os com as Tuas forças celestes dos céus. Ó Pai, maiormente também Te apresentamos e manda a Tua palavra. Fala com a nossa alma, Senhor. Traga-nos a nossa necessidade, Senhor. Queremos ouvir uma parte dela, Pai. Fala conosco. Então, tudo isso a gente Te apresenta em nome do Teu Filho Jesus, que habita no céu eternamente. Amém. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. O nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 448. Santo Senhor. Confia em Deus, que Ele não vai te abandonar na hora da tua prova. Tua face adorada, almejamos ver, Senhor, na cidade adornada de riquezas verás.
Glória a Deus. Santo é o Senhor. Agora, mocidade, a gente vai passar os recados. Eu vou pedir por gentileza que a minha esposa, maravilhosa e muito linda, então, tirem os olhos. Irmã Natasha, pode vir fazer os anúncios. Deus seja louvado. Amém. Bom, gente, os recados são dos cultos presenciais. Domingo às 10 horas da manhã e 18h30. Terças-feiras às 14 horas. Quartas-feiras às 20 horas. Sábados às 10, somente as irmãs. Frisar o convite para o culto das irmãs. Todo sábado de manhã a gente tem. E é sempre muito importante a presença das mulheres na igreja, né? Porque sempre reunidas, sempre nas orações, a gente sempre consegue mais intensidade, a gente consegue sentir ali um calorzinho, né? É sempre bom as irmãs estarem reunidas aqui na igreja. Cultos online, de segunda a sexta-feira, às 14h20 horas. Sábados, às 10, 14 e 20 horas. Domingos, às 10, 14 e 18h30. Temos também as orações que são feitas toda segunda-feira, às 7 horas da noite aqui na igreja. Reforço também o convite para quem sentir no coração de vir aqui orar com a gente. Quanto mais pessoas orando, melhor. Por mais que a situação de pouquinho em pouquinho não esteja tão agravada quanto estava no começo da pandemia, é sempre bom a gente ir apresentando cada um em oração, porque por mais que tenha diminuído, né, ainda temos vários óbitos aí saindo, a gente vem perdendo muita gente querida e várias famílias que estão enlutadas, né? Temos aulas musicais todo domingo, às 8 horas da manhã, não tem faixa etária, então quem sentir no coração, se Deus tocar, para vir tocar, não importa se é menino, se é menina. Menina, não tem a necessidade só de tocar órgão, pode tocar qualquer outro instrumento que Deus tocar no seu coração. Violino, pode tocar tuba, saxofone, cello, fique à vontade. Temos o ensaio da orquestra, que inclusive vai acontecer amanhã, dia 4/7, às 16 horas. Estão todos aqui da igreja e fora também, estão todos convidados. Vale ressaltar que é sempre bom chegar com uns 20, 30 minutos de antecedência, por conta da capacidade máxima daqui da igreja, né? A gente não pode esquecer que tomamos sempre as devidas providências contra a Covid, né? Então tem o distanciamento nos bancos, tem todo um procedimento na entrada da igreja para ferir temperatura, passar álcool gel, sempre o uso de máscara. Quando o pessoal vem sem máscara, já tem máscara aqui disponível, então não tem desculpa para não vir congregar. Temos a unção esse final de semana, que antecede a Santa Ceia. Domingo vai ser às 10 e às 18h30. E na terça nós também teremos a unção, né? Às 2 horas. Santa Ceia. A Irmandade já coloca aí bonitinho no calendário. Domingo, dia 11/7, às 10 e às 18h30. E na terça também, às 14 horas, tá? Loja do Fundo Bíblico, galera. Todo mundo tem que entrar, tem que acessar para poder ver como é que tá a plataforma. Eu, assim, sou suspeita a falar porque eu trabalho na igreja, né? Mas eu garanto que todos os irmãos e irmãs que participarem vão adorar. Para acessar é loja.ccacristã.org.br, tá? loja.ccacristã.org.br, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida ou algo do tipo, referente a qualquer coisa do fundo bíblico, ou até mesmo entrar em contato para falar a respeito de um pedido de oração, apresentar alguma causa em específica também para nós, ou contar também um pouco da sua história, que na maior parte das vezes, como eu atendo o pessoal no WhatsApp, o pessoal às vezes manda várias histórias, vários testemunhos, que a gente fica assim de boca aberta, porque não dá para acreditar que aconteceu e como Deus é bom na nossa vida, né? Mas aí pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que é o DDD 11 95458
5548 2124, tá bom? Só repetindo de novo, DDD 11, telefone 95458 2124. Caso vocês precisem entrar em contato com a gente aqui na igreja para falar a respeito do fundo bíblico, é com o irmão Marquinhos. Ele é responsável tanto pela administração aqui do financeiro da igreja, quanto a loja do fundo bíblico, tá bom? Então, qualquer dúvida, problema com envio, tirar alguma dúvida a respeito de se compra aqui, consegue retirar aqui, é só ligar para ele que ele consegue tirar todas essas dúvidas, tá? O telefone permanece com o mesmo DDD 11, telefone 4326-9615, ou o outro telefone que é o 4326-9402, permanece com o DDD 11, tá? Que eu dei uma gaguejadinha, mas permanece DDD 11. A respeito da oferta, né? A nossa oferta aqui da igreja que vem mantendo toda a obra que Deus tem feito, não só aqui em Alphaville, mas no bairro do Limão, tem ajudado também as demais igrejas. Todas as igrejas, elas sempre se ajudam umas às outras, né? Mas quando a gente pode, a gente tá sempre na correria ali para ajudar, porque somos irmãos em Cristo e temos que nos ajudar, né? Então, caso alguém sinta no coração, né, Deus toque no seu coração para fazer a sua ofertinha, ajudar, né, ao próximo, que é sempre muito bem-vindo a oferta de cada um quando ela é dada de bom grado, né, de coração aberto. Então, os dados bancários daqui é Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4, chave Pix alphaville com 2 L's, @ccacristã.org.br, tá bom? E aí eu deixei por último uma coisa que é muito importante, Irmandade, e que nós temos que nos atentar cada vez mais, principalmente agora que entrou esse frio, que até dentro de casa a gente já sofre, né? Principalmente para tomar banho. Imagina o povo que mora na rua, né? As crianças que não têm aonde dormir, as crianças que não têm o que comer direito, não sabe se janta ou se almoça porque não tem essa regalia de comer 2 vezes no dia. Crianças que não têm um sapato para vestir, não têm uma blusa de frio para usar. Então eu apelo de coração, assim, eu como pessoa, me dói a garganta quando eu tô comendo em algum lugar e eu tô comendo com gosto alguma coisa e eu vejo uma criança ou alguma pessoa pedindo dinheiro para poder comprar um alimento, uma criança com vontade de comer o que você tá comendo e não ter o que comer. Então, assim, eu apelo mais para essa parte, porque dá um nó na garganta. Eu não sei vocês, mas eu não me sinto confortável. Então, eu vou apelar referente à mesa do amor. Graças a Deus, Deus tem sido muito bom. Deus tem preparado cada vez mais arroz, feijão, óleo. É isso que a gente consegue, de alguma forma, suprir a necessidade de algumas famílias. Se cada igreja, não precisa nem ser uma igreja, mas se cada pessoa contribuir, acredito eu que vai diminuir tanto o sofrimento que a gente vê pelas ruas, né? Eu venho aqui pedir, além da comida que o pessoal vem mandando aqui, graças a Deus tem ajudado muito e contribuído muito para diversas famílias, doação de coberta. Quem não tiver mais usando alguma coberta, ela tiver em bom estado, porque a gente não vai entregar uma coisa rasgada ou de alguma forma estragada para outra pessoa, que estiver em bom estado, Irmandade. Traz aqui para cá, a gente guarda, a gente de alguma forma, se precisar lavar, a gente dá um jeito de lavar, mas de preferência trazer lavadinho, porque esse tempo gelado aqui é um pouco difícil de botar a coberta para secar. Mas se a Irmandade puder trazer coberta, roupa de frio para criança, para homem, para mulher, para criança, para bebê, será muito bem-vindo. Inclusive, nós estamos também precisando de doação de roupa de bebê. Roupa de bebê de menino, de menina, sapatinho, principalmente roupinha de frio. Então, o que Deus tocar no coração, que vocês consigam trazer para que a gente consiga ajudar mais e mais famílias. Porque o intuito dessas cobertas é a gente entregar para pessoas que realmente estão precisando. Porque tem gente que está numa situação de rua que morre de frio. Esses dias teve um irmão que o nosso irmão Alben está ajudando para fazer a internação dele, porque ele é dependente químico. Ele iria ser internado, se eu não me engano, anteontem. Ele teve que ser internado um dia antes, porque ele ficou com medo de ficar na rua e morrer de frio. Então, assim, eu peço encarecidamente, Senhor, Irmandade, para que vocês de alguma forma consigam nos ajudar, tá bom? E essa é a minha parte, eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.
Glória a Deus. Agora, mocidade, é a hora da palavra de Deus, no qual Deus vai trazer ou a nossa necessidade, ou às vezes um puxãozinho de orelha. Bom, só Deus sabe. Então vamos ficar em comunhão e aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, Senhor. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. O Evangelho segundo João, capítulo 2. Glórias a Deus. Uma passagem bem conhecida na Bíblia, né? Que retrata o convite de Jesus e seus discípulos a um casamento em Canaã. As bodas de Canaã, água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas de Canaã em Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para que as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os empregados tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Só até aqui. Amém. Mocidade e criançada que está nos assistindo, essa passagem aqui retrata, como eu disse, o convite de Jesus e seus discípulos a um casamento que estava acontecendo em Caná da Galileia, no qual, certa parte da festa, o vinho veio a acabar. E naquela época, quando se acabava o vinho da festa, era um desastre, né? A família meio que perdia a honra ali, não podia acabar. E infelizmente por hora acabou acabando. E todos ficaram desesperados, mas não sabiam que o Rei dos Reis estava lá presente dentro deles. E essa passagem aqui, mocidade, foi um dos primeiros sinais de Jesus na terra, mostrando os seus poderes. E até então, ele pediu para um dos funcionários, né, ali do local, pegar 6 potes, equivalente, falam almudes, né? Almudes é como se fosse uma unidade de medida, tá? Que é equivalente a mais ou menos uns 7 litros, tá? E ele pediu aqui, ó, para encher, deixa eu ver aqui, 6 talhas de pedra, que cabiam 6 almudes. Então, cada uma das 6 cabia em torno de 7 litros. Encheram de água e Jesus fez um dos seus primeiros milagres. E a partir dali, os discípulos começaram a crer em Jesus Cristo. E por que Deus trouxe essa palavra hoje, mocidade? Às vezes, a gente se encontra numa situação que a gente pensa: Deus, eu tô tão errado. Sabe, eu acho que eu não mereço a tua presença, eu não mereço a tua bênção na minha vida, Senhor. Mas vocês estão enganados, porque Jesus escolheu, todos os seus discípulos tinham algum defeito, todos os discípulos tinham alguma falha. Jesus não gosta dos perfeitos, perfeitos estão no céu, junto com ele, alcançaram a perfeição. Mas Jesus vem aqui na terra para ajudar os fracos, os seus pequeninos. Então, mocidade, moços e moças, se vocês acham que vocês não têm condições
de receber a bênção de Deus, ou se você acha que não tem Deus na sua vida, Deus está na sua vida com certeza. E Deus manda falar assim para você: a sua prova pode ser pequena, a sua prova pode ser grande. Só Deus sabe da sua prova. Mas Deus nunca vai te deixar desamparado. Deus nunca vai te deixar confundido e envergonhado. Deus é maravilhoso. Deus é prosperidade. Deus é vida e matéria. Então, essa sua depressão é só questão de tempo. Creia em Deus e entrega ela na mão de Deus, que pode ter toda a certeza que Deus vai tirar ela da sua vida e sua vida será abençoada em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Tenha fé, nem que seja igual um grão de mostarda. Ela vai prosperar, vai crescer e sua vida vai ser abençoada. Não é necessário você ter um protocolo para servir a Deus. Você está muito enganado. Deus se usa de diversas situações. Às vezes você pode estar na rua, fraco, pode estar triste, fraquejado, não quer mais saber de igreja nenhuma. Mas a igreja é você. Deus pode se usar de um mendigo para falar com você. Deus pode se usar de um bêbado para falar com você. Então nunca desmereça ninguém. Nunca desmereça o seu próximo, porque Deus é amor. Jesus é amor. Jesus pregava amor. Então quem somos nós para desfazer de alguém na nossa frente? Mocidade, vamos abraçar, vamos se juntar, vamos se unir para servir a Deus. É isso que Deus quer. Às vezes você se pergunta, mas por que não está acontecendo comigo? Talvez você tenha que parar, pensar e analisar. Aonde eu estou errando? Por que será? Às vezes você pode não estar percebendo, mas Deus se utiliza de pessoas e de oportunidades. É só você abrir os seus olhos e prestar atenção. E a partir desse momento, Deus vai começar a abençoar a sua vida. Glórias a Deus, aleluia. E Deus manda dizer assim: moça, não desanime, eu estou contigo. Não ligue para os que desprezam da tua presença. Não ligue, porque eu sou a tua presença. Você precisa de mim. Eu sou a tua força. Então ore, dobra o teu joelho perante mim, que eu vou vir à tua presença. Pode ter certeza. Glórias a Deus. E criançada, às vezes, você pode ficar de castigo, você pode acabar se chateando com o papai e com a mamãe, né? Você não sabe por quê, mas por que o papai e a mãe brigou comigo? A gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, começa a ouvir o seu pai, começa a ouvir a sua mãe, porque por mais que eles sejam duros com você, eles te amam, eles querem o seu bem, eles querem te ensinar para enfrentar o mundo lá fora, porque o mundo lá fora não é fácil. A discussão e briga dos seus pais, bronca dos seus pais, não chega nem perto do que te espera lá fora no mundo. Então, honra o teu pai, honra a tua mãe, ame-os, porque a vida deles aqui na terra é curta. Aproveite o momento que você está com eles. E por mais que às vezes eles não estejam presentes, de certa forma, porque trabalham, porque têm alguns compromissos, ore pelos seus pais. Sempre procurem deixá-los, como posso dizer? Deixá-los felizes, dando orgulho, tirando boas notas na escola, não dando problema na diretoria. Então é isso. Com certeza, se você for um bom aluno na escola, se você for um bom filho, Deus também entra na tua casa e abençoa a sua família. E essa é a parte da palavra que Deus manda nessa manhã. Palavra de mudança, palavra de renovo e palavra de benção. E é isso, Deus seja louvado. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui de novo, Senhor, de joelhos na sua presença, para te agradecer por esse culto de jovens que foi aberto no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Te sentimos a sua presença, Senhor, desde o início da reunião, ó Pai, e agradecemos por ter nos visitado essa noite, Senhor. Te agradecemos por tudo, por todas essas bênçãos que tu nos enviaste, essa palavra que foi João 2, certo, Senhor? Palavra de renovo, palavra de benção, e, Senhor, nos abençoe cada vez mais para a gente te servir, Senhor. Tudo isso te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém.
Glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Agora, mocidade, para encerrar, a gente vai cantar um hino avulso. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Pinte, ó Deus, a minha vida com o pincel de um grande pintor. Desenhe no seio da alma o símbolo do seu amor. Faça da minha história um quadro lindo de se ver e mostre aos meus inimigos que eu nasci pra vencer. Foram as folhas pelo vento levadas do chão. A minha alma é como as folhas das tuas mãos. Eu te amarei onde estiver. Tu és o guia dos meus pés. Sei que tu não me deixarás, pois tu és Deus da minha vida. São grandes as minhas fraquezas, pois sou feito de carne aqui. Choro por não ser perfeito, pois tu me desenhaste assim. Senhor Deus da minha vida, que o teu plano é me fazer feliz. Só não me deixe sozinho, seja meu amigo aqui. Foram as folhas pelo vento levadas do chão. A minha alma é como as folhas das tuas mãos. Eu te amarei onde estiver. Tu és o guia dos meus pés. Sei que tu não me deixarás, pois tu és Deus da minha vida. Te amarei onde estiver. Tu és o guia dos meus pés. Sei que tu não me deixarás, pois tu és Deus da minha vida. Glória, glória a Deus, Santo é o Senhor.
Bendito é o Criador. Vamos orar ao Pai Nosso? Junto comigo, estenda as mãozinhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Mocidade, este é o primeiro culto de jovens de 2021. Me sinto muito alegre de estar com vocês aqui. Também agradeço por todos que até o presente momento assistiram a live. Peço perdão pelos erros, porque é o primeiro culto que eu estou atendendo. Então tenham paciência comigo, orem por mim para que melhor eu possa servir a Deus na face da terra. E também nas minhas humildes orações eu vou apresentar toda essa querida mocidade. E espero vocês aqui quando liberar os cultos presenciais para a gente se alegrar junto a Deus também. Espera só um pouquinho. O que foi, meu amor? Vai ter novidade? A irmã Natasha está falando que vai ter muita novidade para vocês daqui para frente. A gente vai mudar um pouquinho o formato também, né? Como é o primeiro culto 2021, está alinhando algumas coisas ainda. Mas futuramente, se Deus permitir, vai ter até uns batuquinhos aqui, né? Só posso falar isso por enquanto, né, Oliver? Então é isso, agradeço por todos. E recebamos este culto, essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Deus seja louvado. Amém.